O capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie já está entre nós e, como nós esperávamos, esse capítulo foi focado totalmente no Apollo. E então, antes de começar a análise do capítulo, lembra sempre de deixar o like e se inscrever no canal caso você goste do conteúdo. Valeu, tamo junto e vamos pro vídeo. E já na primeira página do capítulo nós temos uma arte de Apollo com duas mulheres em cima dele, ou acima dele, melhor dizendo. E então o narrador diz que a verdadeira natureza do deus do sol Apollo e o seu poder radiante é justamente a sua arma divina, e o deus do sol nomeou sua misteriosa arma divina de Fios de Ártemis, ou Cordas de Ártemis. Então é falado que a arma divina de Apollo é tão versátil que algumas vezes se tornava uma lira para tocar suas músicas celestiais, outras vezes se transformava em um poderoso escudo para bloquear a clava dos gigantes, e às vezes se transformava em flechas de luz, conseguindo perfurar rochas enormes. E o mais legal disso tudo é que todas essas coisas são símbolos de Apollo. Tirando o escudo, a lira e a flecha são símbolos bem conhecidos do deus do sol, e só pelo fato dessa arma divina ser versátil ao ponto de nos apresentar pelo menos 3 formas diferentes, eu já considero ela uma das melhores armas divinas mostradas em Shumatsu no Valkyrie até agora. A cena então já muda para a arena do Ragnarok, e aqui nós continuamos de onde o capítulo 79 terminou, após Leônidas acertar Apollo, e então Apollo está caindo no chão, e enquanto os espartanos comemoram e a plateia de Apollo se desespera, Apollo retoma o equilíbrio no ar e então aterrissa no chão suavemente, mas Leônidas mal espera ele aterrissar e já prepara de novo a sua arma divina para lançar um ataque em Apollo, e a força que Leônidas está botando no ataque é tão grande que ele joga sua Kusarigama para trás e ela começa a destruir o chão. Então Leônidas lança um ataque a Apollo, arrastando toda a sua Kusarigama, destruindo o chão. E enquanto todos esperavam que Apollo seria atingido novamente, assim que o ataque está perto o suficiente, Apollo se esquiva. E então, como sempre, o Apollo faz uma pose exuberante, talvez para a plateia ou até mesmo para o próprio Leônidas. Enquanto isso, na plateia, Gore diz que o ataque do rei Leônidas parecia ter sido um golpe direto, e como Apollo pode ter se esquivado disso, e ela se pergunta o que são aquelas coisas na mão de Apollo e que suas mãos parecem estar brilhando, mas Brunilda responde a Gore que aquela é a arma divina de Apollo e ela se chama Fios de Ártemis. E então a Gore subestima um pouco a arma divina de Apollo, dizendo que os fios parecem fracos, mas Brunilda diz que é uma arma criada pelo deus do sol Apollo, cordas de luz criadas por energia de luz, e o ataque que o Apollo recebeu no final do capítulo 79 parecia ter sido um golpe direto, mas ele usou as cordas para impedi-lo. Brunilda ainda diz que os fios de Ártemis podem ser usados tanto para ataque quanto para defesa, e que essa é uma das armas divinas mais poderosas de todo o paraíso. E agora se pergunta a ela como o Apollo poderia atacar com uma corda, mas a Brunilda sua frio e diz apenas para Gore observar a força de Apollo, e então Apollo já começa a manipular os fios de Ártemis, transformando eles em uma luva, e enquanto Leônidas fica surpreso, Apollo apresenta a todos a sua arma divina, Lira de Febo, harpa radiante, e então Apollo se exibe mais um pouco para sua plateia, enquanto todas vibram por ele, e enquanto isso Leônidas puxa outro charuto e começa a fumar, enquanto ele pensa consigo mesmo que a corda de Apollo bloqueou seu ataque no final do capítulo 79, e que Apollo envolveu ela em seu braço e a transformou em uma espécie de manopla, e o Leônidas não tem paciência para nada que venha do Apollo e diz que isso é muito irritante, e que além de tudo, o brilho de Apollo está tão reluzente que está machucando seus olhos. E a Kusarigama de Leônidas então se recolhe, se transformando novamente em um escudo, enquanto Leônidas se prepara novamente para a batalha e diz que o Apollo só o irrita cada vez mais. Leônidas então toma impulso e começa a atirar o seu escudo em Apollo, enquanto toda a plateia se surpreende, dizendo Leônidas que vai arrebentar o Apollo. E ao invés de jogar o seu escudo com lâminas na ponta, Leônidas agora joga apenas o seu escudo normal, em várias direções a fim de atingir Apollo. Mas Apollo consegue se esquivar de todos os ataques de Leônidas, enquanto mantém a sua pose. E aqui vale ressaltar que o Apollo conseguiu desviar de todos os ataques de Leônidas, mas não foi por uma distância tão grande assim, e que os ataques de Leônidas passaram muito perto de Apollo, mas ele continua se esquivando. Enquanto na plateia, Zeus diz que isso era esperado do deus do boxe. Um incrível
incrível trabalho de pés. Zeus ainda diz que os incríveis ataques de Leônidas poderiam acertar Apolo caso ele tentasse defendê-los de frente, e até mesmo com os fios de Ártemis, o Apolo não conseguiu se proteger totalmente do último ataque de Leônidas. E enquanto Zeus conversa com Hermes e Ares, Leônidas continua partindo para cima de Apolo incessantemente, mas ele tá errando tudo, o Apolo consegue se esquivar de todos os ataques. Hermes repete a frase que Leônidas disse: "Não fique no caminho de Esparta", mas Hermes se pergunta se agora Leônidas será capaz de acertar Apolo diretamente, e enquanto ele diz isso, Apolo tá se esquivando e fazendo poses reluzentes, e o Leônidas só tá ficando com mais raiva. Leônidas mais uma vez parte com tudo para cima de Apolo. No entanto, dessa vez, Leônidas parece não ter conseguido acompanhar Apolo, e ele nem percebe que Apolo já está ao seu lado. E então, Apolo acerta um soco tão poderoso na cara de Leônidas que a sua bochecha afunda, e como vemos na outra cena, ele arranca um pouco de sangue de Leônidas. Mas o Leônidas não cai, ele pisa o pé de novo no chão e se prepara para acertar o Apolo com seu escudo. Mas o Apolo foi tão rápido que ele conseguiu se esquivar do ataque a queima-roupa do Leônidas, deslizando pelo chão. E o Apolo ainda tira uma onda com a cara do Leônidas, dizendo que para um humano, o Leônidas é bem resistente. Enquanto o Leônidas cospe um pouco de sangue por causa do ataque de Apolo e diz que o Apolo poderia ser mais humilde. Enquanto o Leônidas parte novamente enfurecido para cima do Apolo e ele xinga muito ele. Mas o Apolo mostra novamente o seu excelente trabalho de pés e sua esquiva. E então ele diz que o Leônidas não é nada belo. E acerta outro soco na cara do Leônidas, que mais uma vez cospe sangue. O Heidel diz que o trabalho de pés do Apolo é incrível, e ele se esquiva com facilidade de uma tempestade de golpes de Leônidas. E vale ressaltar que realmente o Leônidas está acertando vários pontos da arena, então é difícil de se esquivar desses ataques. E mesmo o Apolo sendo mais rápido que o Leônidas, aparentemente, ele está se esquivando de vários ataques a queima-roupa do Leônidas. E isso já pode ser considerado um grande feito de velocidade. E sem contar que o Leônidas, pelo que ele mostrou até agora, ele não é um personagem lento não, afinal ele está acertando vários golpes na arena e em vários locais ao mesmo tempo, e isso sem parar. E ainda no início da batalha, o Leônidas deu uma corrida tão grande para acertar o Apolo que ele só não acertou porque o Apolo é mais rápido do que ele. E isso serve exatamente para nós medirmos o quão rápido o Apolo é. E então a batalha segue e o Apolo adota a mesma estratégia. Ele usa a fúria de Leônidas contra o próprio Leônidas. Enquanto o Leônidas vem acertá-lo, o Apolo fica se esquivando e então quando a guarda de Leônidas abaixa, Apolo desfere um soco em Leônidas. E isso só deixa o Leônidas mais irritado e faz com que a estratégia do Apolo só funcione mais e mais. Essa é a estratégia do Apolo: voar como uma borboleta ou se esquivar como uma borboleta e ferroar como uma abelha. Esse é o outboxing de Deus, o outboxing de Apolo. Então nos é mostrada uma cena do Apolo acertando vários socos no Leônidas, mas que provavelmente só foram um soco, e é resultado de todas as esquivas que Apolo se esquivou e acertou um soco poderoso na cara de Leônidas. E enquanto isso, a plateia dos espartanos está desesperada, dizendo que o Leônidas parece um saco de pancada, e eles ainda dizem que se pelo menos um ataque acertar, o Leônidas vai conseguir parar os movimentos de Apolo e vai conseguir derrotá-lo, enquanto Apolo escuta o que os espartanos dizem. E o Rages na plateia diz para o Apolo não fugir. Se você é um deus, então lute de forma justa. Rages diz que se os espartanos pudessem colocá-los em um espaço menor, ele tem certeza que o Leônidas dominaria o Apolo, enquanto o Apolo mais uma vez escuta isso na arena. Enquanto a plateia dos deuses se questiona, para que uma luta justa? Por que Apolo propositalmente faria algo que o colocaria em risco? Afinal de contas, os ataques de Leônidas parecem bem perigosos, e não faz diferença para os deuses, já que eles estão vencendo, e está tudo bem lutar atacando e recuando dessa forma, como Apolo está fazendo. E então, a plateia dos deuses diz a Apolo para ele acabar logo com isso, e para ele esmagar Leônidas. Mas Apolo então toma uma postura mais séria, enquanto Ares percebe e diz que isso é ruim. Apolo solta 2 fios de suas mãos, enquanto Leônidas percebe. Então, Apolo dispara os fios de onde ele está até Leônidas, fazendo uma linha de cada lado, deixando elas paralelas. Apolo então ri e diz a Leônidas que aparentemente a arena é muito longa, e agora sim está mais do que perfeito para Leônidas, e para o ser divino que Apolo é. Enquanto na plateia, Ares fica decepcionado, e os espartanos ficam surpresos com a atitude de Apolo, mas Leônidas se irrita ainda mais, e nos é mostrado como seu rosto está ferido pelos ataques de Apolo. Leônidas, enfurecido, pergunta a Apolo o que ele acha que está fazendo, e então xinga o deus novamente. Apolo então responde de forma graciosa que a pergunta de Leônidas não faz sentido. Afinal, a plateia dos humanos
está querendo isso. Apolo vai lutar nas condições em que Leônidas é melhor e derrotar Leônidas nessas condições. Apolo é o ser supremo que sempre alcançou as expectativas depositadas nele. Esse é o deus do sol, o grande Apolo. Terminando assim o capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie, com uma pose de Apolo reluzente e um sol atrás dele. E eu quero deixar alguns comentários aqui que eu acho que eu já vi um deus grego antes subestimando um humano em algum lugar. E essa estratégia não deu muito certo. Mas a gente tem que lembrar ainda que essa é a personalidade de Apolo. Então não tem muito que ninguém possa fazer. Ele sempre foi um deus narcisista e, como ele mesmo diz, ele sempre atendeu às grandes expectativas que eram geradas sobre ele. E então, mesmo que ele tenha que se colocar em uma situação onde teoricamente ele estaria em desvantagem, ele não tá nem aí para isso. Afinal, se essa é uma expectativa que a maioria dos deuses e humanos colocaram sobre ele, ele vai fazer de tudo para atender ela. E na verdade eu achei até um pouco interessante a decisão do Apolo. Talvez não muito inteligente, mas eu achei interessante. Afinal de contas, não significa que ele vai perder para o Leônidas pelo espaço estar reduzido. Afinal, ele é mais rápido do que o Leônidas e conseguiu desviar de ataques a queima-roupa do Leônidas. E sem contar que o Apolo é muito confiante em suas habilidades, mas se ele quiser vencer essa batalha realmente, ele vai ter que parar de subestimar o Leônidas um pouco, senão vai dar ruim para ele. Ou talvez não, né? Talvez possa dar muito certo. Enfim, nós não sabemos. Mas era isso que eu queria pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Lembrando sempre, se vocês quiserem apoiar o canal, é só se inscrever e deixar o like. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.